aqui no estúdio agora recebendo o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Cheivan Lopes, vai conversar conosco sobre o planejamento da Polícia Militar, as ações estratégicas em 2025. São vários assuntos, inclusive uma nova turma também do curso de formação de soldados, enfim. São vários assuntos que nós vamos tratar aqui a partir de agora com o comandante-geral da polícia. Você pode mandar o seu questionamento pelo nosso WhatsApp, o 21069927, a sua demanda, a Polícia Militar. Você quer pedir um reforço de policiamento no seu bairro, na sua região? Essa é a oportunidade, viu? Manda para cá no 21069927. A nossa conversa a partir de agora é com o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí, Coronel Cheivan Lopes. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo. Aqui é o nosso Comando Geral. O senhor está em casa, né, Coronel? Pelo nome do programa. Eu saí do Comando Geral e vim pro Comando Geral. Estou em casa, né? É um puxadinho. É um puxadinho, né? Coronel, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade aqui. Dar um bom dia aqui ao Natan, ao Chico, ao João e a todos que nos assistem e ouvem na 92.7, né? Bom, para abrir a nossa conversa, comandante, me permita, eu gostaria de saber informações e o balanço do comando da Polícia Militar sobre a abertura dessa nova turma, né, do concurso. São 600 homens e mulheres que vão ingressar nas fileiras da Polícia Militar. Qual a expectativa para esse trabalho que começou essa semana? São mais de 660 homens e mulheres que iniciaram a semana zero agora na segunda-feira. Inclusive, quando eu sair daqui, eu irei para lá, para o Cefap. O Sérgio Júnior já recepcionou ele, deu as boas-vindas calorosas ao mundo militar, né? E hoje iremos lá pela manhã, agora dar um bom dia, ter um primeiro contato com a turma ao longo dessa semana zero, porque na segunda-feira, no auditório do TJ, vamos ter a aula inaugural e vai começar o curso na parte técnica mesmo, né? Essa mais é uma semana de adaptação. Conferência do enxoval, conferência do material, adaptação à vida militar, intensa atividade física, a questão dos protocolos militares, canções, hinos, a questão dos procedimentos militares, continência, entrar em forma, as preliminares das unidades de comando, de marcha, enfim. As peculiaridades do mundo militar são implementadas e intensificadas nessa semana zero, para que quando começar o curso, propriamente dito mesmo nas aulas, já temos ali uma orientação básica e uma turma mais homogênea com o básico já implementado na sua totalidade ali, né? Então, iremos ter esse contato hoje, agora pela manhã, com eles, verificar como é que está o andamento das coisas, corrigir, sempre tem que corrigir alguma coisa, porque são turmas grandes. Veja que a primeira vez que formamos 1000 policiais foi nessa gestão. Começou com a Regina Souza, em novembro de 2022. Ainda eu era comandante já. E a formatura se deu com o governador Rafael. Foi a maior nomeação da história do Estado do Piauí, do funcionalismo público. Então foi histórico para a Polícia Militar e foi histórico para o Estado do Piauí. De uma canetada só, um chefe do Poder Executivo nomear profissionais incorporando no Estado. Já são quantos, comandante? Comandante, em relação à formação, qual é a duração desse curso e em quanto tempo a gente pode pensar que esses homens e mulheres estarão, de fato, a serviço da sociedade? Geralmente, formalmente nomeados? Em média, 6 meses. Mas nós estamos colocando um calendário intenso, ou seja, acelerando naquilo que é possível, para também não comprometer a qualidade. Porque nós temos que ter a responsabilidade de colocarmos homens e mulheres nas ruas, que nosso instrumento de trabalho, geralmente, são equipamentos letais, que é uma arma de fogo. E também mexemos ali com direitos básicos do cidadão e da cidadã brasileira ou de fora, que é a integridade física, é a vida, é o patrimônio, seu direito de ir e vir. Então veja que é um poder muito grande que o Estado detém, esse monopólio da força, através dos seus órgãos de segurança. Então, em raciocínio comigo, você está vindo para o trabalho aqui para o nosso comando geral. Então você pode ser parado num blitz, então você já está ali, por alguns momentos, com o seu direito de vir restrito, com a fundada suspeita, para a questão técnica da violência e criminalidade, não está escrito quem é bandido, quem não é.
Então as forças de segurança fazem esse trabalho que às vezes incomoda, mas é necessário. Que é abordar a blitz, porque ali está o cidadão de bem, mas está o criminoso. Então o cidadão de bem deve entender isso e colaborar. Está tudo tranquilo, a gente agradece, dá um bom dia, coloca à disposição e segue a viagem. Mas o seu direito de vir foi um pouco restrito ali. E dependendo da situação, de criminalidade ou não, você pode ele perder seu patrimônio, que é o veículo. Você pode ser conduzido para um distrito e você perde a liberdade. Entendeu? E caso você, Deus o livre, reaja com arma de fogo contra investido a um policial, ele, dentro da legalidade, pode atirar a sua vida. Então veja o poder que tem. Então isso tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser muito bem informado, tem que ser muito bem acompanhado, para que nós possamos cada vez mais colocar profissionais de qualidade a serviço do povo, que é aquela razão que a gente tem de existir. Comandante, serão 600 novos homens para integrar as forças de polícia militar do Estado. E quando normalmente se passa em um concurso, a maioria dos concursados querem ficar lotado na capital. Qual o critério que você vai usar, o senhor vai usar para estar lotando esses novos policiais? Olha, a vida militar é diferente da civil. Tanto que nós estamos em outros capítulos da Constituição, capítulos próprios e especiais. Não somos tratados como cidadão comum. O cidadão comum tem as suas prerrogativas, seus direitos, os militares também, mas nós temos obrigações diversas que o civil não tem. Então, por exemplo, a gente não pode se associar em sindicato, a gente não pode fazer greve. Se a gente assumir um mandato eletivo, a gente compulsoriamente é aposentado ex officio. Então, assim, tem algumas particularidades. Então, por isso nós estamos em outro capítulo à parte. Então, a gente não pode tratar o civil como militar e vice-versa. Então, na nossa vida castrense, nossas legislações, elas são próprias. E as lotações dos policiais é a critério do comandante-geral, observado o interesse da instituição, fundamentado pela necessidade do serviço. Então, o correto é a gente distribuir de acordo com a necessidade da demanda que se apresenta. Bom, comandante... E, porém, costumamente, é uma decisão minha, a gente faz isso, observado as demandas de necessidade por orientação do problema. Se é o policiamento orientado pelo problema, é o POP. Então, o que é que a gente faz? Devido à demanda necessária, a gente investe naquele local onde está tendo problema específico de índice de criminalidade. Onde está tranquilo, está suficiente, a gente procura manter. E a gente vai distribuir de acordo com as percas do passado, com a necessidade, porque nós temos também uma lógica de unidades. O efetivo mínimo de uma companhia, de um GPM, de um batalhão. Então a gente tem que observar isso aí. Mas, como é que a gente faz isso? Distribui, abre as janelas de vagas nessas unidades, a gente distribui, olha, eu preciso de tantas vagas aqui, acolá e tal. Então fechou aqui os 660. Bom, agora a lotação se deve como? A lotação basicamente se deve por escolha de indicação do comando-geral. Você vai para acolá, você vai para cá, de acordo com os perfis. Mas quais são as providências que a gente toma também para se assessorar? Durante o curso de formação, nós realizamos teste de habilitação e habilidade específica. Teste de aptidão específica. Né? Às vezes o policial ele se identifica com a cavalaria, às vezes o policial se identifica com o trânsito. Então essas unidades especializadas, unidades de área, o ambiental, a gente faz testes, né? Testes, e se a pessoa tiver o perfil, ele já é um forte candidato de ir para aquele local se tiver vaga lá. E a outra providência que eu tomo, e aí é uma decisão minha própria, essas vagas, de acordo com o perfil, a necessidade e a abertura, a gente também ainda coloca outro critério, que é a questão da classificação final do curso de formação por escolha por nota, que é um critério justo, a escolha de nota, de notação. Comandante, mudando de assunto, ontem o governador Rafael Fonteles anunciou a criação de um pacto para fortalecer esse combate às organizações e facções criminosas aqui no estado do Piauí. Segundo ele, esse pacto vai reunir todas as forças de segurança, também até a própria gestão do sistema prisional para fortalecer esse combate. A minha pergunta é: qual será o papel da Polícia Militar nesse contexto e a avaliação que o senhor faz desse combate às facções criminosas aqui no estado do Piauí? Realmente é um problema grave e que tem sido uma das prioridades da Polícia Militar nos últimos anos? Com certeza.
Então o candidato Rafael, já no seu programa de governo, anunciou medidas que, caso fosse eleito, ele implementasse e está cumprindo, inclusive antecipando essas propostas, encurtando as suas concretizações em tempo recorde. Por exemplo, tem programas que ele se comprometeu a implementar em 4 anos, que já cumpriu no primeiro ano de governo. A criação, por exemplo, do DRACO, que foi uma proposta do sistema de segurança para melhorar que ele fez e implementou, e está dando resultado. Veja que isso ele consegue congregar as forças de segurança num só objetivo, que é combate essas organizações criminosas, que não nasceram aqui, diga-se de passagem, vêm de fora. A exemplo de outros estados que nasceram lá, são próprios de lá, como Rio de Janeiro, São Paulo, que tem o PCC e o Comando Vermelho. Então essas organizações criminosas vêm de fora e cada vez mais estamos intensificando para dar o recado e impor a ordem do Estado. Então, esse Pacto pela Ordem é justamente isso. O que é o Pacto pela Ordem? É um conjunto de medidas que o secretário com o governador estão fazendo, escutando os comandantes de força e as forças de segurança, para a gente levar soluções, apresentar soluções, apresentar propostas e medidas daquela dificuldade que a gente encontra ao longo do exercício da nossa função. Nós colocamos o bloco na rua, colocamos em prática nossos planos, está dando certo, aquilo que é positivo nós estamos melhorando, a dificuldade que nós encontramos na implementação, estamos apontando para ser corrigida, para ter mais eficiência, novidades também serão colocadas, certo? Muita coisa para poder a gente endurecer a questão desse fortalecimento do Estado e a autoridade do Estado perante esses criminosos. A questão da manutenção da ordem, precisa passar para forte ordem, mas claro, sem a gente comprometer a questão social. Ou seja, vai ser duro contra o criminoso, mas benéfico para o cidadão. Então, o que é que acontece? Não adianta você endurecer por endurecer e causar medidas que tenham um efeito colateral que atinjam pessoas que não merecem, que é a população carente, a população pobre, que sofre com algumas medidas em outros locais do país, que são implementadas de uma forma enérgica e que não mensura e não se preocupa com esses detalhes. Então, é uma coisa bem pensada, pensando no cidadão e na cidadã de bem, que deve ser assegurado os seus direitos e quem deve ser penalizado é o criminoso. Esse pacto vai contar com a parceria, por exemplo, do Ministério Público e do Poder Judiciário? Com certeza, não tem como. Um dos questionamentos que sempre é feito, e até uma frase um pouco clichê, que a polícia prende, a justiça solta. É preciso essa integração maior, comandante, das forças de segurança com o Ministério Público e o Judiciário? A questão do Pacto pela Ordem também trabalha isso. O Judiciário também tem suas amarras. O Judiciário ele não pode atuar fora da lei. Então, se ele está com dificuldade, precisa se mudar as legislações. E o Pacto pela Ordem também traz novidades com a questão de novas legislações que precisam ser modificadas para facilitar também o trabalho do Ministério Público, do Judiciário. Então, tudo isso, o seu governador, o secretário, irá lançar. Vai ter um evento semana que vem no Palácio Karnak, eu creio que segunda-feira, pela manhã, vai ser lançado. Os detalhes serão anunciados pelos chefes do Poder Executivo com o secretário de Segurança. Nós estaremos lá como apoiador e como integrante. Já demos essa colaboração, como a Polícia Civil também deu, como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Penal, o Sistema Judiciário, o Sistema Prisional, quer dizer. Então, todos estamos integrados para com um só propósito: manter a ordem, a paz social e a tranquilidade pública, que é o que o cidadão merece, precisa e sempre terá por atenção das forças de segurança, em especial no nosso caso aqui da Polícia Militar. Então, assim, você implementar questões que são necessárias, mas possíveis. Ou seja, é o possível dentro do permitido. Nós estamos intensificando aqui tudo que é possível dentro do permitido, ao nosso alcance, nosso melhor, para cada vez mais possamos avançar nisso aí. Comandante, em relação à estrutura hoje da Polícia Militar, em relação a viaturas, armamento, enfim, os equipamentos, né, de trabalho, vamos dizer assim, dos policiais, como é que está hoje a questão dessa estrutura, e os investimentos que estão sendo realizados? Como é que está hoje o panorama da Polícia Militar? Parece que um quadro vale mais do que 1000 palavras, né?
E contra fatos não há argumento. Nunca mais foi noticiado aqui ninguém empurrando uma viatura parada por falta de combustível, falta de policiamento porque as viaturas estão quebradas, policial não ter condição de trabalhar porque falta armamento, falta munição, falta equipamento de proteção individual. Ninguém nunca mais veiculou isso. Então isso foi corrigido. Essa questão estrutural de condições de trabalho, graças a Deus, o nosso governador tem sido muito incisivo nisso, em não faltar as condições de trabalho. E ainda mais, ele colocando mais efetivo, ou seja, a ideia era que cada efetivo que chega eu tivesse dificuldade com isso. Não. Nós já temos as condições de trabalho, os equipamentos já estão em andamento para evolução, para essa turma que vai se formar, inclusive. Quando eles se formarem, já estão garantidos os equipamentos, os coletes, os armamentos, fardamento. Então, tudo isso já foi pensado com planejamento antecipado, com previsões, para que não falte nada. Comandante, com esse recente aumento no efetivo da Polícia Militar, algum estudo para ampliar o número de batalhões? Algumas cidades ainda ficam um pouco distantes da sede dos batalhões? Não, a criação de novas unidades não. O que é que nós temos agora? É o melhoramento e fortalecimento daquilo que nós já temos. Nós temos batalhões que precisam ser reforçados com seus efetivos. É isso que vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Geralmente a gente tem essa mania e essa ideia de por exemplo, eu tenho uma companhia em certa cidade, eu queria que ela se transformasse em batalhão. Melhor do que ela virar um batalhão e não ter efetivo, melhor do que isso é eu ter uma companhia com efetivo suficiente. Porque o que importa é o número de policiais, não é o nome da unidade. Isso é questão psicológica, é uma questão também até técnica política, que dá aquele efeito de acalmaria de que, olha, agora eu tenho um batalhão aqui. Mas você tem um batalhão com um prédio sem nada dentro, não adianta. Então, melhor do que você criar, ampliar, é você ter as condições necessárias para resolver com o que você tem. Então, nós estamos agora na lógica de fortalecer, ampliar e melhorar os serviços daquilo que nós já temos. Porque, graças a Deus, modéstia à parte, nós já estamos dando conta da problemática. Por que eu digo isso? O percentual dos índices de resolutividades, a queda nos números de roubo, a queda no número de homicídios, a queda no número de furtos, a queda no número de violência, de importunação sexual, de roubo de celulares, então, a questão de roubo de veículos, então, todos os índices estão em queda. Lamentavelmente, o único que não está em queda, que é um gargalo, que nós estamos, inclusive no Pacto pela Ordem, implementando soluções, é a questão da morte no trânsito, que aí também é uma questão cultural, em que, lamentavelmente, como segurança dever do Estado e resta de todos, nós precisamos do apoiamento, inclusive de vocês, da imprensa, para divulgar a questão do respeito às leis de trânsito, respeito às normas, respeito aos limites de velocidade, às regras de trânsito, porque os usos de equipamentos individuais, porque a questão do trânsito às vezes está matando mais que a questão da violência, da criminalidade, dos homicídios. Em relação a concursos, comandante, voltando a falar de pessoal, o governador anunciou nessa semana que o Piauí vai ter concursos em algumas áreas, como educação, saúde, segurança. No caso da segurança, a Polícia Militar vai integrar a realização de concursos? Como é que está a previsão? De acordo com os anúncios do governador e suas falas, ele disse que esse ano ainda teremos um novo concurso para a Polícia Militar. Eu acho que creio que 1.000 vagas para a Polícia Militar. Mas só agora com essa turma já passamos de 2.000. 2.000 homens e mulheres incrementados no nosso efetivo. Primeiro foi 1.000, depois 400 e pouco, 450 mais ou menos. E agora pouco mais de 660. Então somando dá mais de 2.100 homens e mulheres incorporados só nessa primeira metade do governo Rafael Fonteles, que iremos agora fazer os esforços para que essa turma se forme no meio do ano, com a bênção de Deus, quem sabe, no aniversário de 190 anos da Polícia Militar, que todos estão convidados, viu? É o 190 do 190. Ah, coisa boa, viu? 7 horas e 58 minutos. Nós temos algumas participações aqui, né, de ouvintes. Vamos colocar o povo na conversa. 2106-9927. Bom dia, quem fala? Bom dia, comandante. É Fábio Brito. Eu tive uma palestra do senhor lá na Praça do Filipiso, pela Praça do Filipiso, ano passado, com a César Lopes.
Seu amigo conversou lá quando eu digo no da noite. Comandante, mande policiamento ali para perto da Antena 10, que nós já estamos tomando de conta dos comércios, e perto da Antena 10, eu lhe pedi várias vezes. Perto da Antena 10, que pede ser distrito. E por que as viaturas só estão andando com 12, o bandido de 4, 6, viu? Eu tive uma palestra do senhor, muito interessante, o ano passado, perto da Praia do Liceu, mal com essa logo. Por que as viaturas só estão andando com 12, o bandido de 4, 6? Mande policiamento para perto da Antena 10, que os noiados lá estão tomando de conta dos comércios perto da Antena 10. Eu lhe pedi, viu? Obrigado ao Fábio Brito, policial militar. Obrigado. Ok, o Fábio Brito aí, dois questionamentos, comandante. Primeiro sobre o policiamento ali no Monte Castelo, né? E o outro, por que as viaturas são embarcadas com 2 policiais? Olha, isso é questão de modalidade de policiamento. Nós temos policiamento embarcado com 4 policiais, temos unidades com 3, temos unidades com 2. Como também temos o patrulhamento de moto patrulhamento com 2 motos, com 3 motos. Às vezes são 2 motos com 3 policiais, 3 motos cada um com policial. Temos o ciclo patrulhamento, são 3 na bicicleta. Temos policiamento de dupla no centro, que é com 2 homens, igual a viatura. Então, são modalidades de policiamento que tem em todo o Brasil. Essas modalidades de policiamento tem em todas as polícias do Brasil. Onde você chegar, tem policiamento com 3 homens, com 2 homens. Depende da unidade, dependendo da modalidade, dependendo da finalidade. Por exemplo, patrulha cidadã, que é o policiamento de presença, policiamento de proximidade, o policiamento de ocupação diária para a questão de visibilidade da polícia junto ao cidadão. Ele é um policiamento de dupla, uma viatura. Já o policiamento do BEP, do choque, do BOP, são com 4 policiais, do BOP. Então, depende da finalidade, depende da empregabilidade, depende da modalidade de policiamento. Comandante, nós tínhamos uma modalidade aqui que era chamada reservado, onde os policiais militares, de forma disfarçada, faziam uma outra atuação. E eu acho que essa modalidade era muito eficaz. Como é que está essa questão do reservado, essa atuação de policiais militares disfarçados para abordar a criminalidade? Olha, essa questão de nomenclatura, ela varia com o tempo. Antigamente nós tínhamos a PM2, que era o serviço reservado. Tudo se evolui. Nós tínhamos a PM1, que cuidava do efetivo. Nós tínhamos a PM3, que cuidava da parte de ensino e serviço. Nós tínhamos a PM4, que era logística. Nós tínhamos a PM5, que era comunicação social. Tudo isso evoluiu. Hoje nós temos diretorias. Então, a diretoria de comunicação social, que é o Coronel Avelar. Temos a diretoria de gestão de pessoas, que era a PM1, que agora é a diretoria, que é o Coronel Cordeiro. E a nossa PM2, que era o serviço reservado, ele evoluiu, porque isso é uma herança na questão do Exército Brasileiro, que nós somos Força Auxiliar. Muitas das nossas organizações derivam do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Então, hoje nós temos a diretoria de inteligência, a DINT. E não temos o serviço reservado. Temos a atividade de inteligência. Então, esses homens que eram do reservado, hoje são agentes de inteligência do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, da diretoria de inteligência da PM. Bom, tem mais uma participação. E a atuação dele é tão forte que esse volume de operações que vocês observam, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, essa questão do rolezinho, que vocês acabaram de divulgar, é uma operação altamente integrada. O que está acontecendo ali? É o trabalho que a gente já faz de trânsito da Polícia Militar, somente com uma diferença. Por quê? Porque o trânsito a gente aborda ele na blitz e dificilmente dá um flagrante. O que está acontecendo? Se unimos à Polícia Civil, que a Polícia Civil ela atua para investigar, para evitar um crime ou um crime que aconteceu para restabilizar. Então, nesse caso aí que o Zanata falou, essas pessoas estão sendo abordadas, eles cometeram um crime. Então, aí já é competência da Polícia Civil, apurar autoria e materialidade. Então, eles identificam pelos sistemas de inteligência que nós temos, que aí eu não vou dizer aqui, né? E os juízes e promotores expedem as cautelares de busca apreensão, de prisão, que é competência da Polícia Judiciária, e eles vão cumprir com o acompanhamento da Polícia Militar, que é através da FEISP, que 90% dela é composto de PM, a tropa da FEISP, a Secretaria de Segurança, 90% é composto de tropa da PM, e complementação do Bombeiro e da Civil, a Força Integrada Estadual, que está à disposição do Zanata, que é o SOI. Então lá 90% dos homens são da PM. E durante a operação ainda entramos com mais efetivo da Polícia Militar, com a ROCAM, que é moto, com a RONE, com o BEP, com o BOP, dando esse apoiamento, às vezes, inclusive, com o helicóptero da Polícia Militar. Então é uma operação integrada, que em nenhum outro estado você vai observar isso. Só que no Piauí, porque nós estamos irmanados com um pacto pelo cidadão. Bom, 8h03, nosso tempo já corrido, né? Chegando ao final, vamos colocar mais uma participação. Bom dia, quem fala, por favor? Bom dia. Quem fala? Bom dia ao Chico Gomes, ao João, Natan,
E ao nobre comandante aí, bom dia, comandante, é o Paulão do Arroz aqui. Bom dia, Paulo. Dizer para o senhor aqui o seguinte, que eu sou da reserva também, faz muito tempo, tenho quase 60 anos, e eu quero dizer para o senhor que eu nunca vi uma polícia para trabalhar tanto igual a polícia militar. É para briga de bêbado, é para briga de casal, é para condução de preço de presídio, é para até tudo que você imagina chama a polícia militar, certo? E hoje eu quero dizer para o senhor o seguinte, que ainda bem que o nobre governador, ele está pelo menos botando o nosso imposto, que eu pago muito alto de imposto, pelo menos eu estou vendo, revestido pelo menos na área de segurança. Porque ele está 2 anos no governo, né? E pelo menos isso, o senhor está dizendo que tem mais contingente e tudo, e ele está fazendo só a obrigação dele mesmo, porque aqui em volta esse pessoal tudo é do imposto da gente, comandante, sabe? A gente paga muito caro de imposto e para não retornar em nada fica complicado. Então, pelo menos na segurança, ele está investindo. Isso é bom, pelo menos nosso estado fica mais seguro. E parabéns pelo seu comando aí. Um abraço, tudo de bom. Ok, Paulo, vou colocar mais uma participação na sequência. Paulo. O comandante vai responder na sequência. Tem a participação do Oliveira, diz o seguinte: parabéns ao coronel pelo trabalho aqui na Zona Rural Leste, no Santa Vitória. Sempre tem viatura do DGO fazendo rondas. Tem mais uma participação pelo WhatsApp. Bom dia, Natan, Chico, João, nosso comandante geral, Chego. Parabenizar pelo belíssimo serviço que ele está fazendo frente à nossa polícia militar do nosso estado. Um homem altamente competente. Queria fazer um pedido ao nosso comandante aí, que ele revesse aí, se ele podia dar uma ajuda aí aos reformados da polícia militar, que estão com salário achatado mesmo, passando dificuldade. Se ele pode intervir aí junto ao governador, para ver se dá uma melhorada no salário dos reformados, coitado. Repito, estão passando necessidade de verdade. O que o senhor pode fazer, nosso comandante? Sei que você é um homem sério e honesto. Um bom dia a todos. É o Costa aqui do Grande Seu, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar com o mesmo. É o Costa, né? Tem 3 participações, comandantes. O Paulão, né? E depois o Oliveira, sobre a zona rural, e agora participação também do Costa. Agradecer ao Paulão pelo apoiamento, pelas palavras aí de agradecimento. Estamos nos empenhando e fazendo o nosso melhor para enobrecer e dignificar a Polícia Militar, que nós honramos muito. Nós temos a obrigação de honrar os nossos antepassados, nossos antecessores, que prepararam a polícia para a nossa chegada. Temos que manter esse padrão e entregar uma polícia melhor do que a gente recebeu e esperar que aquele que nos suceder faça melhor do que a gente está fazendo. É isso que a gente espera. Quanto à questão aí da zona rural, é uma intensificação nossa através do ambiental, através das unidades operacionais, no caso é o DGO, o Coronel Galvão, que é o nosso chefe do Departamento de Operações, também tem uma tropa à disposição dele que faz esse trabalho também de pessoas que a gente precisa pontualmente de alguma necessidade urgente. Tem essa tropa de reserva aí, que é o nosso Coringa. Também temos a questão do BEP, que foi criado com essa finalidade de cuidar da parte rural do estado do Piauí, também desse cinturão verde de Teresina e da zona rural do estado, com companhias destacadas da região do CPLMN, que é o litoral meio norte, o semiárido e o cerrado. Então o BEP fica com essa finalidade de combater o assalto a banco, novo cangaço, domínio de cidades, questão de plantio de maconha, combate ao narcotráfico. Juntamente é uma unidade da Polícia Militar que pertence ao CPR, que é o Comando de Policiamento Especializado. Em relação à questão salarial, eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso já foi discutido com o Comando Geral, junto com o governador, inclusive com a participação das associações. Nós fizemos uma negociação e já está implementado para colocar em prática. Eu quero dizer o seguinte: no governo Rafael, o menor aumento que tivemos para a Polícia Militar foi de 30%, que é para os coronéis. A restante da base, tudo acima disso. Ao longo desses 4 anos, vamos ter esse percentual de aumento. Tudo foi colocado, foi escalonado, já estamos implementados, inclusive com o apoio das associações, já foi negociado, foi acordado, todo mundo já assinou embaixo e já estamos aguardando a implementação, que agora em maio teremos o percentual do governo e mais uma complementação. Ao longo do final até o final do governo, teremos esses reajustes colocados de forma equilibrada. Comandante, e em parcelas. Nós temos uma última pergunta aqui pelo WhatsApp, vou colocar para o senhor. Bom dia, sou um telespectador aqui. Eu queria saber do comandante e as mulheres grávidas, no caso do curso de formações. Elas são igual aos outros ou está diferenciado devido à gravidez? Porque você sabe que a mulher grávida é diferenciada. Eu quero saber como é que fica a situação das mulheres grávidas. Tem como você fazer essa pergunta para mim aí? Como é que fica, se pode fazer, se não pode, esse tipo de coisa assim.
Aí, o nosso ouvinte questiona sobre as mulheres grávidas no curso de formação da polícia. Nós temos um sistema de formação como todo qualquer, na Polícia Federal, nas Forças Armadas, na Polícia das Militares do Brasil. Nós temos um cronograma de edital para cumprir, temos obrigações durante o curso, que todo mundo tem que passar por aquelas fases. Atividade física, atividade de formação, tiro, ordem unida. Então, tem momentos que o esforço físico vai ao extremo. Então, é necessário para a formação bem feita do policial, porque a gente forma para aquilo que ele vai enfrentar. Então, nós temos a nossa diretoria de saúde, departamento médico, que avalia. Então, lamentavelmente, se tem alguma situação que a pessoa não poderá cumprir, ela vai ficar reprovada naquela disciplina, pode fazer o pagamento depois, depende do edital, depende do plano pedagógico do curso que prevê. Cada curso de formação tem o seu plano pedagógico. Lamentavelmente, todos têm que cumprir. Aí é uma condição própria da pessoa. E, lamentavelmente, a instituição não dá para se adaptar à pessoa, é o contrário. A gente tem que se adaptar à instituição. Aproveitando, João, até que o senhor falou que são obrigados a cumprir, e essa questão de muitos concursados que não passam no exame psicológico e recorrem, mesmo assim, para poder se inserir nos quadros. Como é que está essa questão? E depois até acabam, na sua vida profissional, dentro da sua atividade policial, criando problema. Como é que está essa situação acerca dos recursos que são feitos? Olha, eu creio que a sua pergunta já foi feita e respondida ao mesmo tempo. Sim. Essa é a dificuldade que eu tenho. Então, agora eu vou te devolver a pergunta, eu vou te entrevistar aqui agora. O que é que tu acha? Para quem tem critérios? Se eu coloco um teste físico e você não passa, e aí você tem uma liminar para ser incorporado. Eu faço um psicotécnico, que é critério, você não passa, aí você é incorporado. Eu faço um teste escrito, você não passa, você é incorporado. Então, para que o teste? Para que as etapas? Para que o exame médico? Para que o psicotécnico? Para que o teste físico? Para que o teste de habilidade? Então, para que esses critérios se te colocam justamente? Porque são critérios condicionantes para o concurso. São critérios para entrar na vida militar, que é diferente da vida civil. É uma profissão que no começo da minha fala eu disse que ela é complexa. Ela vai mexer com a vida do cidadão, com o seu patrimônio, com sua integridade física, com o direito de vir. Ela não é profissão qualquer. Então, eu tenho critérios para entrar nela. Se esses critérios não são respeitados, pode entrar qualquer pessoa que não está habilitado, que não tem esse critério, que vai ser o quê? Tudo leva a crer que tem a grande probabilidade de ser um profissional relapso. Não vai ser um bom profissional. Não vai ser um profissional apropriado para desempenhar suas funções. E o que é que vai acabar acontecendo? Lá na frente, poderemos ter tragédias, uma ocorrência mal sucedida, uma ocorrência mal conduzida. E aí de quem é a responsabilidade? Todo mundo vai dizer que esse policial agiu mal, vai querer manchar a imagem da corporação, sendo que nós não temos essa habilidade. Às vezes o policial que atirou, que matou, quando ele puxou esse gatilho não foi puxado só não. Ele está mais para ser puxado por quem for responsável de ter colocado ele aqui dentro, não a polícia militar. Comandante, rapidinho, a gente tem visto, acho que em todo o país, um avanço das guardas municipais também no que diz respeito a uma espécie de uma atuação mais ostensiva. Como é que o senhor vê essa questão e como é que está o relacionamento aqui também, o planejamento de operações em relação à Polícia Militar e à Guarda Municipal? Olha, isso é uma questão que está sendo discutida no Nacional. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, mas respeitada as suas competências. A Constituição é bem clara, ela fala que a segurança é dever do Estado, é responsabilidade de todos, mas a segurança pública é de responsabilidade dos Estados e da União. A questão dos municípios foram ao longo dos anos possibilitar essa questão das guardas municipais, que ela tem uma atividade complementar de guarnecer o patrimônio e, como qualquer do povo, se você presenciar um crime, você pode prender em flagrante. Como cidadão, a guarda também pode. Desculpe, agora o poder de polícia, ele é do Estado, está na Constituição. O poder de polícia é do Estado, certo? Se mudar a Constituição, tudo bem. Agora, o que está acontecendo? Não foi mudar a Constituição, ninguém observou essa questão de mudar a Constituição. Então, esse entendimento está sendo discutido ainda lá pelo nosso Conselho de Comandos Gerais, lá no
no Supremo, porque veio de lá esse entendimento, essa resolução, saiu de lá e foi um pouco mal interpretada, mal colocada, mal elaborada, no meu entendimento, e deve ser, tem que se dirimir isso aí e especificar bem direitinho para poder dirimir essas dúvidas e colocar bem as claras. Porque você vai ter uma ingerência de competência. A competência do policiamento ostensivo é da Polícia Militar. A competência do policiamento. E quando você fala em policiamento, é de polícia. Quando você fala em atividade de patrulhamento, pode ser feito por outra coisa, por outro órgão. Patrulhamento, a Guarda Municipal faz patrulhamento. Ela está patrulhando, complementando a atividade de policiamento. Mas não é uma atividade de polícia, porque o poder de polícia é do Estado e da União. Está bem claro na Constituição. Então, assim, modificando isso, tudo tranquilo. Eu acho que quanto mais pessoas de bem se derem as mãos, por mais, toda ajuda é bem-vinda. Agora, respeitar a legislação. A gente não pode, a despeito de querer angariar mais força, mais apoios, passar por cima da lei. Aí não pode você, com afã de melhorar a lei, cumprir a lei e passar por cima da própria lei. Aí não dá certo. Coronel Cheivan Lopes, comandante-geral da Polícia Militar, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Volte sempre ao nosso comando geral, né? Se eu sair lá do comando... O meu comando geral. Eu que agradeço a oportunidade, Natan, Chico aí, Magalhães, todos estão... o João, todo mundo bacana aqui, sempre me recebe bem. As perguntas, não é combinado não, viu? As perguntas, para quem está nos ouvindo, que as perguntas aqui nem deu tempo para perguntar se o comandante vai ser candidato, né, Natan? Rapaz, eu sou candidato, sim. Vou aqui em primeira mão, aproveitando aqui em primeira mão, dizer para vocês que eu sou candidato a ser um bom pai para o Arthur, um bom pai para a Ágata, para a Ayala, um bom avô para a Anaia e procurar ser o melhor de mim no comando geral da nossa querida Polícia Militar em benefício do povo do Estado do Piauí. E o futuro a Deus pertence. Tudo pode acontecer, mas os meus planos... Não, o futuro a Deus pertence, porque eu digo assim, a minha permanência na Polícia Militar é do governador. Amanhã ele pode me desconvidar, eu sei, me colocar em outro local. Eu sou um soldado do nosso governador, do secretário, e em missão da Polícia Militar. E o futuro a Deus pertence, que eu não sei para onde é que eu vou. A minha ideia é cumprir minha missão e ir para a reserva remunerada. Mas, às vezes as coisas acontecem na vida da gente e Deus coloca, que os planos de Deus sempre é melhor que o nosso, né? Então, assim, eu sou um bom soldado do povo do Estado do Piauí. O que for para servir bem ao meu povo, ao qual eu devo tudo que a minha instituição, tudo que eu tenho, Natan, João, Chico, tudo que eu tenho, eu devo à Polícia Militar. Tudo que eu sou, eu devo à formação dos meus pais e à Polícia Militar. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir tudo isso com muito trabalho, para engrandecer e enobrecer a minha instituição e o povo do Estado do Piauí.